Olá, tudo bom com vocês? Tudo bacaninha? Tudo legal por enquanto? Acho que é bacana falar sobre isso. Eu acho que eu vou trazer bastante coisa aqui sobre as minhas aulas, que é importante. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo complementar ou completo que possa aí trazer tudo o que eu falo em vídeos curtos dentro e até mesmo de outras redes. Se não puder falar esse nome, eu vou dar aquele pinzinho nessa parte, tá legal? Eu queria dizer aqui como que é a minha metodologia, como que é essa forma, por que eu trago essa questão muito, para quem me segue nas redes sociais, sabe que eu falo muito de não traduzir, e aí eu queria, claro, trazer para vocês a minha ideia principal para as salas de aula, para poder pensar em dar aula, foi primeiro entender que quando eu comecei lá em 2021, eu era formado apenas em ciências sociais. Hoje eu não sou só formado em ciências sociais, sou formado em letras também, literatura em letras, tenho metodologia em ensino do espanhol e também uma especialização pela Flaxo, aí o nome é em espanhol, em Educação e Cultura, certo? Mas naquela época, em 2021, eu tinha só isso, e aí eu pensei, como que eu posso trazer as ciências sociais, que é uma coisa que eu gosto, que eu tive porque eu gosto, e, ao mesmo tempo, ensinar espanhol da forma que eu gosto. E eu já amava muito a América Latina nesse momento. Claro, não conhecia como eu conheço hoje em dia, mas já conhecia bastante, tá? Tinha feito também aí já um trabalho sobre as ditaduras, tanto do Chile e do Brasil, na minha escola. Já tinha um pouco de todo esse conhecimento, mas ainda era muito fraco, não é mesmo? As salas de aula que fizeram com que eu dar aula online e tudo mais, que fizeram com que eu começasse aí a dar passos curtos a este caminho. E aí eu falei, vou juntar então as ciências sociais, e eu não esperava que isso fosse um trabalho intercultural, que veio depois aí em 2023 eu reconhecer que é um trabalho desta forma, porque eu trago muito dos conhecimentos latino-americanos, que muitas vezes, ou até 100% das vezes, os alunos que aparecem nas minhas aulas, eles não tiveram na escola. Esse é uma grande defasagem do ensino brasileiro. A gente não ensina de uma forma que a gente possa entender que a gente é parte deste continente. E a minha sala de aula entra nesse momento, né? Não é... Houveram pessoas que entraram nessas aulas e acreditaram que fosse uma repetição da escola, mas na verdade eu vejo como um acrescentamento das salas de aula e uma melhora também, porque a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa se entender nesse meio, e é o que eu trago nas minhas salas de aula. E aí falando, claro, falando um pouco da questão da tradução, é uma questão bem pessoal, tá? De certa forma, tudo nesse vídeo é pessoal, mas eu acho que a questão da tradução é bem pessoal. Acho que muita gente que entra para falar o espanhol entra como uma tentativa de reviver ou tentar melhorar aquilo que sempre tentou com uma língua como o inglês. E foi o meu caso também, que é bem interessante. Por quê? No meu caso, eu sempre tive aulas de inglês, obviamente, mas sempre exatamente as aulas de inglês eram tradução. As pessoas traduziam e ia lá. E eu nunca conseguia entender. Por quê? Porque como é que isso é aquilo, se isso é aquilo, se isso é aquilo? Eu ficava meio embaralhado. E aí, quando eu comecei a aprender espanhol, eu deixei isso de lado, eu aboli isso. Tanto que vocês podem ver, tá aqui, ó, vocês podem me seguir lá. Eu sempre trago questões que eu fazia, que era criar o meu próprio dicionário, ou seja, pegava o vocabulário, colocava lá ele bem bonitinho e eu mesmo explicava a palavra. Então eu não traduzia diretamente, né, como muitas salas de aula de inglês faziam na minha época. E eu nunca conseguia aprender. E aí eu fui vindo isso e foi aí que eu fiquei fluente. Então eu encho o saco com essa questão de tradução na sala de aula. Eu fui misturando tudo isso na minha sala de aula
tanto a América Latina, tanto a Espanha também. Há também questões da Espanha. Eu acho que é importante a gente falar do colonizador quando a gente está querendo se conhecer. Então eu trago também questões do colonizador, tá? Então eu trago também a Espanha, porque tem muitos alunos que vêm e falam, você só fala de América Latina. Não, eu também falo de Espanha, tá? É importante a gente ter os dois lados da moeda, conhecer, né? Até a Mamadou nos ensinou, a gente tem que conhecer os dois lados, o lado de lá e o lado de cá. Então eu trago tudo isso, tá? Eu tento dar uma aula totalmente completa, tá legal? Na questão da tradução, voltando, eu acredito que trazer isso que eu senti para os meus alunos seja extremamente importante, porque é como eu aprendi a língua espanhola. E eu acredito que é a forma em que... E eu mesmo que fiz, por mim mesmo. E aí hoje eu trago na minha metodologia isso. Sempre que você me ouvir, pare e escuta. Sempre que você for ver um vídeo meu falando sobre tradução, pare e escute, tá? Tente correr atrás disso. É difícil? É difícil, eu sei. Para mim era difícil também. Mas tente, porque você vai ver que o aprendizado vai ser muito mais proveitoso para você, tá? Claro, eu tô falando pra você, não tô falando sozinho aqui. Claro, eu tô falando sozinho na frente do vídeo, mas eu tô falando. Vocês entenderam? Era isso que eu queria trazer, minha estruturação inicial das aulas. Então, sempre que eu trouxer algo, sempre que vocês podem ver que tudo que eu trago na minha metodologia, no meu ensino, é pessoal, tá? E isso que é o mais importante pra mim quando eu tô dando aula. Venha ter aula comigo, veja que eu uso muito, a gente fala na questão das pesquisas, que é muito importante você ter o sentimento com aquilo que você está fazendo, aquela pesquisa. E eu trouxe isso para minha sala de aula. Dentro, quando você está na minha frente, ali, aprendendo tudo aquilo que eu pus ali, tudo aquilo que eu apresentei ali dentro, tem ali atrás uma história, como as que eu contei aqui para você, uma história de que aquilo me mudou, de que aquilo me fez. E aí eu quero passar isso para você, tá? É mais ou menos isso, claro. Não quero que seja esse um vídeo para vocês aí falarem, não, vamos então. Não. Quero só que vocês entendam o tipo de professor que eu sou. Eu acho que é bacana, né, a gente se abrir e entender isso, tá? Eu pensei isso nesse vídeo aqui. Eu quero fomentar um pouco mais o YouTube, então por isso eu tô trazendo justamente isso. Espero que vocês me sigam. E se gostaram desse vídeo, por favor, me avisem. Curtam, sigam a minha conta, porque aí eu posso fazer mais vídeos como esse, tá? Eu tô iniciando essa playlist desta forma e quero que vocês me informem se vocês estão gostando, se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga mais conteúdo como esse. Tá legal? Então, me sigam aí nas todas as redes sociais, é tudo igual, Prof. Catalas, todas as redes sociais, não vou falar aí dos concorrentes. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.